convite para vir falar sobre o Daniel Pires, uma amizade que nos liga através desta biblioteca, que nos liga há bastantes anos, já não 10, 20 anos, não sei bem. De vez em quando ele desaparecia, ia para Cantão, ia para Macau, ia para Goa. Curiosamente, os locais onde Bocage também esteve. Bocage esteve mais em Damão do que propriamente em Goa e desertou da Armada. Ou seja, o Bocage aparece como uma espécie de escritor maldito. Já está? Aparece como uma espécie de escritor maldito através do anedotário do Francisco da Silva, que o Daniel já provou que aquilo foi bastante inventado, imaginado pelo próprio Francisco Inocêncio, não é? Pelo próprio Inocêncio, em meados do século XIX. As anedotas que nós recebemos do Bocage, as anedotas do Nicola, que é o Café das Parras, salvo erro, são muitas delas inventadas. Ora, é espantoso que não podia haver outro investigador em Portugal para fazer uma biografia sobre o Bocage do que o próprio Daniel. Ele também é heterodoxo, sempre foi heterodoxo. E eu tinha a prova disso, que eu estava ali a ler, a escrever e tal, ele desaparecia. Portanto, como o Bocage também, como sabem, foi tenente da Guarda Marinha e em função disso foi para Macau. Ele também foi para Macau, esteve em Macau e fez uma grande obra em Macau, de que o professor António Aresta, que deve estar por aí, não estou a ver, o professor António Aresta vai falar daqui a pouco. Foi para Cantão também, foi em Cantão que Bocage se salvou, conheceu um comerciante chamado Pereira de Almeida. O Bocage não tinha dinheiro absolutamente nenhum, não tinha roupa, não tinha comida para comer sequer, e foi este Pereira de Almeida que, gostando da poesia, a poesia do Bocage, o leva para Macau e depois o transporta para Portugal. Chega a Portugal, Lisboa, Macau é Portugal, era Portugal então, chega a Lisboa absolutamente como se chegasse pela primeira vez de novo a Lisboa, quando chegou com 19 anos, vindo de Setúbal e veio para Lisboa. Foi heterodoxo à família, fugiu praticamente da família, aliás, teve grandes problemas com o irmão, como podem ler na biografia. O irmão ficou com a fortuna, ficou com o dinheiro dele, o dinheiro dos pais, para poder estudar em Coimbra, e ainda por cima, mais tarde, o Bocage teve que sustentar a irmã. Ele, que não tinha dinheiro para se autossustentar, teve que sustentar a irmã. É um momento dramático da vida dele, perto da morte, onde ele faz poesia de manhã para um tipógrafo vender durante o dia aos amigos do Bocage, vende no Rossio também, para levar o dinheiro dessa venda ao Bocage para comprar carne, peixe, para ele comer ao jantar. E assim morre na rua André Valente, ou travessa de André Valente, no bairro Alto. No bairro Alto é agora hoje um autosilo. Esta heterodoxia do Bocage vemos também no Daniel. Por isso é o título que não é meu, o título é do José Eduardo, mas acerta perfeitamente. Ele licenciou-se em Germânicas, fez o doutoramento e, em vez de concluir, fugiu. Foi para Glasgow, depois para Macau, Lourenço Marques. Para Macau, exatamente. Portanto, foi para Glasgow, depois. Não seguiu a vida normal de um académico. Ele tinha essas capacidades e já provou, através dos livros que escreveu sobre Bocage, sobre o Venceslau de Moraes, sobre o Camilo de Senha. Portanto, os dicionários, diversos dicionários, seja de Macau, seja de Portugal, seja de dicionários jurídicos do século XVIII, que está ali à venda,
seja um livro que me auxiliou a mim e a muitos dos investigadores que vinham a esta biblioteca. O dicionário das revistas e dos periódicos de Portugal, onde, salvo erro, já não o consulto há muito tempo, só a Seara Nova tem, só o verbete sobre a Seara Nova tem quase 100 páginas. É um trabalho muito sério, bastante sério. O trabalho dele sobre as polémicas também relativamente ao rolo Proença e, infelizmente, as polémicas com António Sérgio, que ele não conseguiu publicar naquela altura, não conseguiu publicar e agora não sei se será publicado. Ora, a imprensa nacional Casa da Moeda, Daniel Pires, publicou entre 2019 e 2023, portanto, publicou dois livros absolutamente essenciais para a compreensão da vida e obra de Boccaccio. Boccaccio ao elogio da inquietude, em 2019, que é a mais completa biografia do autor Sardinho, e o essencial sobre Manuel Maria Barbosa de Boccaccio. É um essencial absolutamente magnífico. Quem lê sem uma hora, não sei, meia hora, 1 hora, 2 horas, e fica-se com o coração, ou fica-se com o essencial do Boccaccio dentro de nós. No Centro de Estudos Boccacianos de Setúbal, que o Daniel Pires dirige, Boccaccio, o livro na época do Iluminismo, é também faz a integração do pensamento de Boccaccio no pensamento iluminista, portanto, francês, inglês, algum também castelhano também, e português. Com o Boccaccio veio por uma época que é muito agradável viver devia ser muito agradável viver nessa época, o final do século XVIII, a passagem do classicismo para o iluminismo, que alterou radicalmente o pensamento na Europa, seja pelo pensamento da enciclopédia e todos os autores que estão à volta da enciclopédia, como pela ação do Napoleão Bonaparte, como sabem, acaba com as invasões em Portugal. Napoleão Bonaparte, essa razão a cavalo. Ele estava em Viena, quando assistiu à Batalha de Viena e viu passar, sob a sua janela, viu passar Napoleão e chamou-lhe a razão a cavalo. Não sei se ele teria razão ou não. Na longa interpretação, na construção da obra de Boccaccio, não temos dúvida que estes 3 livros, bem como a edição da obra completa, a obra completa de Boccaccio, que neste momento em publicação, é desde Desidério Leão e Inocêncio Francisco da Silva, com a publicação clandestina das poesias eróticas, burlescas e satíricas no século XIX, e Teófilo Braga e Hernani Cidade no século XX, e hoje, recentemente, o brasileiro Adélio Gonçalves no século XXI, constituirão um verdadeiro momento histórico. Portanto, a obra de Daniel Pires sobre Boccaccio constitui um momento histórico na hermenêutica do Boccaccio desde o passado, e estou certo que só daqui a 200 anos é que aparecerá um novo Daniel com novos documentos a fazer uma obra dessas. A vida conflituosa e destemperada de Manuel Maria de Boccaccio foi por si própria comparada a Camões, grande Camões, como semelhante, acho que é o Ptolomeu, quando os coteiros, peregrino do Império, Boccaccio, como Daniel, também um outro peregrino do Império, que pode-se dizer diretamente, só não visitou o Império na parte ocidental do Brasil, o Brasil não, faltou-lhe o Brasil para ser o peregrino total do Império, mas também o Camões não foi ao Brasil, o Boccaccio não foi ao Brasil, portanto não é preciso ir ao Brasil para ser peregrino do Império. Portanto, Boccaccio parte em 1786 como guarda-marinha da Armada Real para Bacau, depois para Goa, depois para Damão e finalmente deserta em Macau. Esta é a heterodoxia. Não só o Daniel Pires tem esta faceta do Boccaccio de desertar
da vida normal aqui em Lisboa e aparecer do outro lado do mundo, como também gosta muito de anedotas, de situações caricatas. Às vezes estava eu a ler e tal, aparece-me ao ouvido, eu ouço um bocado mal, mas aparece-me ao ouvido a contar uma anedota no meio da biblioteca, no meio dos estudos muito sérios e compenetrados que eu estava a fazer e que ele estava a fazer na mesa dele, não é? Portanto, tem esta faceta também semelhante com o Bocage. Por isso é que eu digo, ninguém conseguiria fazer uma biografia do Bocage senão o Daniel. A vida contemplituosa, portanto, de onde regressa a Lisboa em 1790, neste mesmo ano, ingressa na Nova Arcádia, zanga-se, nunca viu o Daniel zangado. Esta é uma faceta que não sai do Bocage. O Bocage zangava-se, conflituava com todos, não é? Como sabem, conflituava até com os melhores amigos, conflituava, depois fazia as pazes. Por exemplo, Agostinho Macedo conflituou, chamou-lhe todos os nomes que é possível chamar e depois, mais tarde, já perto da morte, fizeram as pazes. Entrou na Arcádia Lusitana, na Nova Arcádia, com o pseudónimo de Almano de Sardinho, da qual, em conflito com outros árcades, chamou-lhes aos colegas todos a corja vil, aduladora, insana, portanto, um homem que não tinha papas na língua, nomeadamente José Agostinho de Macedo, e é expulso 4 anos depois. Eles já não conseguiam aturar, nem o Agostinho Macedo, nem o Caldas Xavier, já não conseguiam aturar as irritações, digamos assim, do Bocage. Saiu da Nova Arcádia e foi para a Sociedade da Rosa, da Dona Leonor Almeida, Dona Leonor de Almeida, Marquesa da Lorna. E aqui critica escreve agora estou a ler um texto do Pina Marique sobre o Bocage. Escreve, esse Bocage é acusado de escrever papéis sediciosos, ímpios e suspeitos de livre pensamento. Bocage teria aplaudido a vitória de Napoleão sobre os Estados Pontíficos, o Estado Vaticano atual. Crime de lesa pátria, em tempo de Helena da Dona Maria I, foi descendo castigos. Foi, porém, os amigos do Bocage, pressupõe-se que foi Seabra e Silva, não há provas que tenha sido Seabra e Silva, os amigos do Bocage fizeram uma força muito grande perante o Pina Marique para tirar o Bocage da prisão, agora não lembro o nome, da prisão onde ele estava, o Limoeiro, ainda hoje formado, para tirar o Limoeiro, e o Pina Marique mandou fazer penitência, portanto, arrependimento, contrição e penitência para São Bento. São Bento também não gostou, portanto, os beneditinos também não gostaram muito dele e acabou por parar os oratorianos, que eram os mais racionalistas de todas as ordens religiosas que apareciam. E então, e ali esteve nos oratorianos. Foi liberto em 1799, publica este ano Rimas 2, em 1804 Rimas 3, tendo publicado Rimas 1 em 1789. São os últimos 10 anos da vida dele, foram os 10 anos mais frutuosos. Como é que ele vive? Ele que não tinha vive das traduções, faz do latim e do francês. Ele é descendente de uma senhora francesa, como sabem, e portanto aprendeu o francês logo na infância. Jacinto Prato Coelho considero o mais importante poeta português do século XVIII. Isto é retirado do dicionário de literatura do Jacinto Prato Coelho de 1961. O mais importante poeta português do século XVIII. 3 características principais singularizam a vida de poesia, da poesia do Bocage. A de ser um escritor maldito, a de fazer a poesia repentista, atacando o adversário e atacando fortemente. Não havia diplomacia, digamos assim,
em Bocage. Havia ataques fortíssimos. São esses ataques que o levam depois a ser utilizado como o seu anedotário. 5 minutos, obrigado. Não tem, mas por outro lado, o gajo parece desejar, não o faz, mas parece desejar ser integrado não direi na corte, mas na corte alargada, e ser visto também como um cavalheiro, digamos assim. Ele faz, portanto, a segunda característica, ele faz renascer o poema satírico e jocoso que vem da Idade Média, que ao longo do século XVI, XVII, praticamente tinha ficado esquecido. Portanto, foi um tempo em que o maneirismo e o barroco não permitiam esta jocosidade e esta satiridade, e é o Bocage que vai ressuscitar justamente isso. Como ressuscita, atenção, como ressuscita o soneto. O soneto era praticamente não praticado no século XVII, no século XVIII também. É um século em que as freiras fazem muita poesia, muito boa poesia que elas fazem, mas não têm especial predileção pelo soneto. E, segundo Jacinto Prado Coelho, é um pré-romântico. Ele e a Marquesa da Lorna, portanto, isto encontram em qualquer história da literatura, já são pré-românticos, ou seja, o pré-romântico é aquele que utiliza o eu no século XVIII, princípio do século XIX, portanto, a Marquesa da Lorna entra já pelo século XIX, utilizam os figuras de estilo do classicismo, a personalização, a alegoria, a utilização dos deuses, a utilização contínua dos deuses e das musas, mas por outro lado põe a poesia, a casa da poesia é o eu. O eu em Bocage aparece em quase todos os poemas, ou quase todos os poemas, aparece eu. Aquilo que lemos, ele compara-se Camões, grande Camões, com semelhante, acha o teu fato o meu. Lá está, a casa da poesia no Camões, no Bocage, já é a mente humana, já é o pensamento individual, Marquesa da Lorna já não tanto, deixemos a palavra. Portanto, Camões, do ponto de vista literário, é aquilo que faz a passagem entre o classicismo e o romantismo. Depois vem o Homem da Carreca, o romântico já romântico, Apa de um Crente, do Alexandre Coelho, é outro romântico, e ele aparece justamente. Ora, portanto, 5 minutos, só queria dizer que ele tem, nas suas obras, tem também fatores na sociedade. Parece que ele quer sempre estar a integrar-se, mas não consegue. Há qualquer coisa dentro, a personalidade instintiva dele é absolutamente forte e vibrante, não consegue. Portanto, a personalidade dele, diríamos hoje, um psicólogo diria que tinha a pulsão de rebelião e a pulsão de integração conflituam juntos. E, portanto, ele é obrigado a estar em silêncio perante o rei, mas apetece-lhe sempre dar um grito. É obrigado a estar em silêncio na missa e a cumprir todos os preceitos da missa, mas apetece-lhe sempre dar um grito. Viva a liberdade, não é? Viva a liberdade. E de vez em quando sai esse grito. É esse grito que faz a sua poesia. Portanto, a sua poesia é feita de rebelião, tendo como horizonte sempre um pensamento já iluminista. É o primeiro poeta iluminista, não totalmente, mas é o primeiro poeta iluminista em Portugal. Acho que mostrei porque é que o Daniel tinha que escrever o Bocage, não podia escrever o Correia Garção, não podia escrever o Caldas Xavier, não podia escrever
o Camões podia escrever. Ele também sofre deste grande impulso de rebelião. E pronto, muito obrigado, senhor. Obrigado.